Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. No século II da nossa era, um período de efervescência para o budismo, quando o Dharma começava a se espalhar para além das fronteiras da Índia, um monge erudito sentou-se entre centenas de mestres em uma assembleia silenciosa. Seu nome era Vasumitra, o amigo das virtudes. Ele seria lembrado como o guardião da análise, aquele que presidiu o esforço monumental de consolidar séculos de pensamento budista para compreender a mente em sua totalidade. Registros históricos indicam que o grande rei Kanishka I, patrono do budismo e imperador do Império Kushã, convocou o que ficou conhecido como o Quarto Concílio Budista. A localização exata onde ocorreu é tema de debate acadêmico, mas a tradição mais aceita aponta para Caxemira, especificamente no monastério de Kundalavana. Uma teoria alternativa que sugere a cidade de Jalandhar é considerada improvável pela maioria dos estudiosos. E olha, ouvintes, este não foi um concílio qualquer. Foi uma tentativa monumental de unificar a doutrina em um período de grande diversidade de escolas e de interpretações. A sala estava repleta de monges, estudiosos de todas as escolas, mas com um predomínio notável da escola Sarvastivada. O desafio era imenso: unificar as interpretações, preservar os ensinamentos e decidir o que é que seria transmitido às futuras gerações. E em meio a esse cenário de intensos debates, as fontes apontam que Vasumitra foi o escolhido para presidir a Assembleia. E como se fosse pouco, ele ainda tinha como seu vice-presidente o célebre poeta Ashvagosha. E olhem só, a escolha de Vasumitra não se tratou de um mero acaso, não. A erudição dele era notável, mas a sua origem também teve um papel crucial nessa decisão. Ele era nativo de Gandhara, uma região que, à época, era um verdadeiro caldeirão cultural
e um centro de intercâmbio intelectual entre o mundo indiano, persa e greco-romano. E essa origem o tornava a figura ideal para mediar as disputas doutrinárias entre os monges de Caxemira e os de sua terra natal, Gandhara. Enquanto outros discutiam com veemência, a tradição retrata Vasumitra como um ouvinte atento. Enquanto uns defendiam doutrinas, ele buscava o coração do ensinamento, fazendo a pergunta fundamental: o que é que o Buda quis realmente nos mostrar sobre a mente? O resultado desse trabalho monumental não foi um simples compêndio, mas a Mahavibhasha Shastra, ou a Grande Exegese. Este é um texto massivo, um comentário enciclopédico sobre o principal tratado da escola Sarvastivada, o Jnana Prasthana, ou Fundação do Conhecimento. Vasumitra não o escreveu sozinho. Ele foi o catalisador, o mestre que, como presidente do concílio, compilou, harmonizou e supervisionou a reinterpretação de séculos de pensamento. A Mahavibhasha é, hoje, a fonte primária para entendermos a doutrina Sarvastivada, cujo nome significa a doutrina de que tudo existe. Sarva, tudo. Asti, existe. E Vada, doutrina. O seu objetivo não era criar uma nova teoria, mas mapear a experiência humana com uma precisão quase científica. Ali se encontram descritas as 75 categorias da existência condicionada, os chamados dharmas, elementos físicos, estados mentais, fatores de consciência e as causas sutis do sofrimento e da libertação. O ponto central da filosofia de Vasumitra, conforme registrado, era a existência dos dharmas nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Ele defendia a tese de que um dharma existe em um estado latente no futuro, atinge um momento de eficácia causal no presente e então reentra em um estado latente no passado. Para Vasumitra, o passado e o futuro não desaparecem. Eles apenas mudam de estado. Para ele, compreender a mente era como estudar um rio. Não se tratava de parar a água, mas de ver como ela flui. É mais ou menos como dizer que conhecer é libertar-se da confusão entre o fluxo e o que flui. Essa ideia se tornaria o núcleo da tradição Sarvastivada, a escola que via a serenidade como uma ciência, a libertação através da análise minuciosa da realidade. Vasumitra acreditava que cada fragmento da experiência continha o reflexo da sabedoria. O problema não está nas emoções, mas no modo como nós as tomamos por sólidas. Para ilustrar o seu método, muitas narrativas posteriores foram criadas.
Uma delas, frequentemente contada, descreve um diálogo com um jovem monge que teria perguntado: Venerável, não é a análise um obstáculo para a meditação? E Vasumitra, nessa narrativa, teria respondido: a análise é o caminho para a atenção. O erro está em confundir o mapa com a paisagem. É importante eu ressaltar que, embora essa espécie de anedota seja popular, ela não se encontra nos registros históricos e deve ser vista como uma ilustração didática de seu pensamento, que de fato ecoaria séculos depois nos comentários tibetanos e nos estudos modernos da mente. De forma surpreendente, a figura de Vasumitra transcende a imagem do erudito. Na tradição Soto Zen, ele é venerado como o 8º patriarca de sua linhagem indiana. E aqui, a representação de Vasumitra é radicalmente diferente. Tem uma crônica Zen que o descreve assim: ele andava pelas aldeias com roupas limpas, carregando um vaso de vinho, assobiando e cantando. As pessoas o consideravam louco. E essa dualidade de Vasumitra, o erudito analítico e o excêntrico livre, nos lembra que a verdadeira sabedoria transcende qualquer rótulo. As histórias sobre os seus últimos anos são escassas e se movimentam mais para o campo da lenda. Uma dessas tradições conta que Vasumitra se retirou para a beira de um rio, onde ele ensinava em silêncio, usando pedras para representar os estados da mente. Quando o rio levava uma, ele sorria e dizia: assim é a consciência. Muda a cada instante, mas permanece clara no fluxo. Da mesma forma, a tradição oral descreve sua morte com uma espécie de simplicidade poética. Se diz que ele simplesmente inclinou a cabeça e disse: o que foi visto foi dissolvido. E esses relatos, embora belos, devem ser apreciados como parte do folclore que se formou ao redor de sua figura, e não como fatos biográficos. O nome de Vasumitra foi preservado com reverência, e o seu legado histórico é inegável. Foi ele quem consolidou a visão que permitiu o florescimento das escolas Abhidharma, que formaram a base para todo o desenvolvimento filosófico posterior no budismo Mahayana. O seu trabalho na Mahavibhasha foi tão influente que, aproximadamente 2 séculos depois, no século 4 ou 5, o grande mestre Vasubandhu usaria a doutrina Sarvastivada como ponto de partida para escrever o Abhidharmakosha, ou o Tesouro do Abhidharma, um dos textos mais importantes de toda a história budista. Nos textos tibetanos, ele é lembrado não apenas como um filósofo, mas como um meditante lúcido, capaz de ver o absoluto dentro do detalhe. A ele devemos a compreensão de que analisar não é dividir o real, mas aprender a vê-lo sem véus. Vasumitra nos ensinou que clareza não é abstração, é intimidade com o instante.
A verdadeira sabedoria não observa o mundo de fora. Ela o vê por dentro, com a mente desperta e o coração leve. E talvez por isso é que o Buda tenha dito: aquele que vê a origem dos fenômenos, vê o Dharma. E assim concluímos. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas, uma jornada pelas vidas e visões dos grandes mestres que mantiveram viva a chama da sabedoria budista. A cada domingo, uma nova história, uma nova mente desperta, um novo capítulo da jornada do Dharma. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.